Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Canal no YouTube é assim mesmo, é 24 horas ligado. Hoje são 27/2/2021, 20 horas e 19 minutos. Estou gravando uma aulinha aqui, ó, bem intencionada, bem direcionada para um grupo seleto, Fundamental 2, chamado também de F2. Alunos do sétimo ano, oitavo e nono. Os meus alunos, os meus nobres alunos. Sétimo ano A, sétimo ano C, oitavo ano B, CMAS Aiquara, e oitavo ano e nono ano, Colégio Ideia, Jequié. Rede pública em Aiquara, rede privada em Jequié. Quase não sai. Mas qualquer pessoa pode assistir essa aula, porque esse assunto é muito importante. Por que importante? Qual será o assunto de hoje? O assunto será ortografia. Então, alunos do cursinho, vamos fazer o pré-vestibular, vamos chamar de pré-ENEM também, assistam, anotem, compartilhem. Agora, o público específico é o F2. Deixa eu exibir slides para vocês aqui, para a gente poder caminhar com bastante qualidade. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Tá vindo já, tá aparecendo. E hoje é quase ao vivo. Hoje é quase ao vivo. Então fiquem atentos aí que tá aparecendo para vocês. Ok, ok, ok. Aí, aparecendo. Então, vamos lá. Fica um pouco mais espontâneo hoje. A gente vai pegando um pouquinho mais de descontração. Mas vamos lá, meus nobres. Ortografia nobre, que o canal é Gramática Nobre, tá bom? Esse vídeo para o mês de março, para a próxima semana. Bom, a pergunta-chave é, será que essa imagem aí tem a ver com ortografia? O que estuda ortografia? Tem algo a ver com a imagem ao lado? Com uma criança, com lápis de cor, desenhando, colorindo. Bom, a ortografia, ela tem muito a ver com o ato de escrever. Também pode pensar aí com o ato de combinar a ideia, o pensamento, certo? Na escrita. Ortografia, vamos para o exemplo, depois o conceito. Viagem, eu digo assim, a viagem foi incrível. A nossa viagem, aquela viagem. Lembra daquela viagem que você fez? Quer fazer uma viagem? Então, viagem é com G. G de garagem. O ônibus fica na garagem, então, aí é o G. Mas tem também o vocábulo viagem com J, aí já é o verbo. Viagem com cuidado. Então, o ato de viajar, conjugando o verbo, é com a letra J. Escreve com J. Então, você vê que ortografia tem algumas dificuldades. Mas a atenção, olha só quem está prestando atenção aí. O que é a ortografia? Conjunto de regras que ensina a grafia correta das palavras. Então, viagem tem duas grafias, com G, que é o substantivo, é a viagem, e com J, que é o verbo viajar. Ok? Uma aula bem objetiva, mas muito rica também. Erros de ortografia no ensino fundamental. Eu fiz uma pesquisa na internet e encontrei o site Superprof. Ele trouxe um conteúdo bastante interessante, baseado em pesquisa da USP, né? Universidade aí de São Paulo. Que não precisa de apresentações. Ela trouxe um material bem extenso, selecionei alguma coisa para a gente poder tratar aqui, e outros pontos que a gente vai acrescentar com outras pesquisas também em imagens, no Google Imagens. Quais são os erros mais comuns? Coloquei 3 aí. Erros de transcrição da fala, erros da supercorreção, erros por desconhecimento das regras contextuais. Olha a cara da menina como é que tá aí. Meu Deus, eu erro assim. Olha a fala ali, ó, cochicho. Erros de transcrição da fala. Então, nós falamos bastante. A fala é algo muito profundo, muito comum, mas a habilidade de falar, ela é antes da escrita, logo a gente fala muito mais. Claro que há exceções, mas no comum se fala muito mais do que se escreve. E aí o som nem sempre repercute na escrita. O que eu quero dizer? Nem sempre o mesmo som que você produz falando é o que você deve escrever. E são regras diferentes. A palavra vez, V-E-Z, aparece na fala um I. Isso não tem como tirar. Peixe.
Na informalidade, na descontração, vira peixe tranquilamente. Olha, chegando Semana Santa, e aí um peixinho, hein? Deixa de conversa, ao caixa. Então, a informalidade, ela sempre vai existir, mas eu tenho que saber separar a informalidade de momentos formais. Então, isso se dá por quê? Qual o motivo? A gente, às vezes, não separa a língua oral da língua escrita. Voltando, eu posso falar do jeito que eu quiser, para os outros compreenderem, depende do contexto, depende do ambiente. Mas já a escrita, e a escrita escolar, que é o nosso foco aqui, ensino fundamental 2, sétimo ano ao nono ano, especificamente, que são os meus alunos, devem ter atenção no que, como fala e como escreve. Porque nós estamos preparando vocês para um mundo que cobra bastante a fala pausada, clara, objetiva, e a escrita de acordo com as regras de gramática. Gramática nobre. Erros por supercorreção. O que seria supercorreção? A pessoa gritando. Nós somos muito cobrados, isso é verdade. A escola cobra muito, eu cobro muito vocês, eu também sou cobrado, então assim, é complicado. E de tanta cobrança, você às vezes começa a errar, porque você se cobra também muito. Por exemplo, ali, ó, pediu, que é com U, como tem o som de L, que aparece da regra anterior, a gente confunde o som e a escrita, alguns podem se passar a escrever com ela. Então, muita leitura, muito exercício ajuda na ortografia. Outra situação forte é não conhecer as regras. O desconhecimento da regra te alimenta aí o errar muito. Então, essa confusão entre a letra e o som, já ditos aí anteriormente, repercutem de forma muito forte. Porque a letra segue um padrão de escrita, de convenção, que não, nem sempre, ou quase nunca, retrata o que você produz. A fala e a escrita são diferentes. Drummond já disse isso no seu poema Aula de Português. A palavra seria passarinho, tá? Passarinho. Aí o cidadão, a cidadã, o aluno aí, na sua inocência, aprendendo ainda os rudimentos, embora todos nós somos aprendizes o tempo todo, eu também erro, eu também posso errar, a gente busca sempre acertar, estudando, revisando e exercitando, lendo e escrevendo. Passarinho, parece até um italiano esforçado. Não sabe ele que o S entre duas vogais tem um som de Z. E aí, passarinho não é assim. Guitarra, olha só, ele também não sabe que essa construção de GI, nesse contexto da palavra guitarra, não é assim. É G-U-I. Mas, por conta de, às vezes, ouvir e não ler, erra-se bastante essas regrinhas aí. Então, cuidado. Você pode estar assim agora, rapaz, é tanto erro que eu cometo. E assim, o foco dessa aula é que você tenha realmente essa consciência, essa atenção. Evite errar, porque estamos agora no início do ensino do ano letivo 2021, em Aiquara, aulas gravadas, em Jequié, aulas online, tudo nesse contexto assim, né, de distância, por conta das questões da pandemia, dos protocolos de segurança. E este ensino requer muita atenção também, mas a gente consegue fazer, a gente consegue vencer. E os testes, provas vão começar a acontecer e vocês devem evitar erros em qualquer matéria, sobretudo, obviamente, na matéria de gramática. E eu não vou adicionar rodapé. Pronto, nós temos hoje dois assuntos importantes. Os porquês e mas, mais e mas. Mas vamos aqui aos porquês. São 4 tipos de porquê na redação. Por que na redação? Porque na escrita se percebe mais essas questões, porque ortografia não é oratória, não é leitura, não é fala, é ortografia. Olha só o texto que aparece para vocês aí, para todos nós, na verdade. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por que? O porquê não sei. Então existe aí um diálogo entre uma criança e um adulto. Pode ser um professor, pode ser um pai, um tio, bom, um adulto. E temos aí os 4 usos do porquê. E a gente vai aprender aqui bastante essas questões.
O porquê separado, nesse contexto aqui, ó, é a pergunta. Você começa uma pergunta e separa o porquê. Por que esse assunto hoje, Roberlan? Por que essa aula agora, Roberlan? Por que isso? Por que aquilo? Começou a pergunta com porquê, ele é separado. Quando alguém responde o porquê da pergunta, junto e sem acento. Então, eu comecei a pergunta, porquê separado. Eu respondi, porquê junto. O porquê, aí, perdão, ele fala assim, mas por quê? Então, e o porquê no final de uma frase, é separado e com acento circunflexo. Circunflexo é o chapeuzinho, ok? O porquê eu não sei. Quando eu digo o porquê, aquele porquê, nosso porquê, eu estou substantivando o porquê. Então, quando eu coloco um determinante, um artigo, numeral, um pronome, antes da palavra porquê, esse porquê é junto e com acento circunflexo. Recapitulando, pergunta direta, começa com a pergunta, a pergunta com porquê separado. Eu respondo a pergunta junto. Eu finalizo uma frase, separo e coloco acento. Eu digo porquê como o motivo, tipo, o motivo eu não sei, tá certo? Isso eu não sei. Pega essa dica, pega essa visão, colocar junto e com acento. Repetindo aí, usos dos porquês. Ó, porquês está substantivado. Porquê pergunta. Por que foi embora? Resposta. Porque choveu. E realmente hoje choveu de quebra. Coincidência boa. Fim da frase. Atrasaram por quê? Então, finalizou a frase, porque separado e com acento circunflexo. Quando é substantivo, quando o porquê é um substantivo, você escreve e diz assim, você sabe o porquê disso. Tá vendo? Então, eu substantivei o porquê, eu usei um determinante antes do porquê, eu junto e coloco acento circunflexo. Ah, Robelão, é muita regra e tal. É, mas está posto isso como certo ainda é válida essa regra, então aprendo porque a gente vai ensinar, orientar e vai exercitar. Por sinal, depois nos nossos grupos de WhatsApp ou no Telegram, eu vou colocar atividades só dessa aula de hoje, ok? Mas vamos lá. Aqui um exercício para a gente poder realmente focar nesse assunto. Exercícios em casa, então fique em casa, se sair, use máscara, ó, não se esqueça de usar o álcool em gel e lá. Mesmo em casa é bom, lave as mãos e tudo. Complete usando porquê, separado e sem acento, porquê separado e com acento circunflexo, porquê junto e sem acento e porquê junto e com acento circunflexo. Pense nos ideais, porquê trabalhamos há tanto tempo. Esse porquê trabalhamos há tanto tempo é por qual motivo. Então, quando for porquê na ideia de por qual motivo, eu vou colocar ele separado e sem acento. Ah, Roberto, parece a regra quando eu começo a frase. Isso. Uma outra regrinha aí que a gente está acrescentando já no exercício. Por isso que o exercício é importante para você aprender as regras e pensar em outras também. 2. Eles não vieram à reunião porque estou finalizando a frase. Que por que eu vou usar? Roberlan, você respondeu já estou pensando aqui, pode ser letra A ou C. Já pegou a visão. Questão 3, assim, não sei por que faltaram, mas sei o porquê da minha raiva. Não sei por que faltaram, não sei o motivo. Quando for o motivo, e finalizou a frase, rapaz, não pode errar não. Finalizou a frase, não pode errar não. Não finalizou a frase, é a questão 3. Eu pulei aqui. Não sei por que faltaram, mas sei o porquê da minha raiva. Está antes do final da frase e tem um artigo antes, um determinante. 4. Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. E agora, qual será a resposta?
Você, canal Gramática Nobre, nos assistindo agora, eu vou postar nesse instante esse vídeo, eu vou dar um tempinho para você responder. Quando você beber uma aguinha, a resposta é em alguns segundos. É isso aí. Deu sede, beba água. Resposta letra A. Pensei nos ideais porque batalhamos há muito tempo. Quer dizer, por quais motivos? Quando for porquê separado, começo de frase é a pergunta, já sabe. Mas quando eu trocar o porquê por quais motivos, também é separado. 2. Eles não vieram à reunião porque, final de frase, porque separado com acento, chapeuzinho. Não sei por que faltaram. Por qual motivo faltaram. Mas sei o porquê da minha raiva. Olha, o porquê da minha raiva quer dizer o motivo da minha raiva. A causa da minha raiva. O porquê substantivado junto com acento circunflexo. Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. Igualzinho ao item 3. Letra A de amigo. Outro assunto importante, hoje veremos dois assuntos, estamos quase encerrando nossa aula de ortografia nobre no canal Gramática Nobre. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários aqui. Uma próxima aula de ortografia poderá ser com seus comentários. Vamos ter mais 2 ou 3 vídeos na série Ortografia Nobre. Infográfico, nas palavras mas, mais ou mas. Ou mas e mais. Falando são muito parecidos. Por isso também a confusão. Lembra da questão da fala interferindo na escrita? Pois é. Só que o mas, sem acento, fica assim. Expressa oposição e equivale a porém. Gosto de moto, porém prefiro carro. Mas prefiro carro. Faltou só o ponto final ali, tá bom? A questão do infográfico aí que não colocou. Gosto de moto, mas prefiro carro. Então, quando esse mas for igual a porém, é o mas junto. É o mas junto, não. É o mas sem o acento agudo e sem a letra I. É o mas. Mas, plural de má, ruins. Aquela ideia de ruins, olha o sinônimo aí. Estavam com más intenções. Intenções más, ruins. Olha, com acento agudo, ok? Mais, com I, aumento, quantidade. Oposto de menos, todos querem mais amor, mais atenção. Então, esse mais aí da ideia de quantidade e também de intensidade. Fala mais, ok, meus nobres? Só para ilustrar aí, ó, mais alegria. Estou cansado, mas vou trabalhar. Coisas más. Ok, então, exercício, ó, exercícios em casa, fique em casa. Resolva as questões abaixo, preenchendo as lacunas com as palavras corretas. Mas, mais ou mas. Olhe que roupa mais linda. A intensidade, M-A-I-S. M-A-I-S. Aquelas sugestões dos clientes não foram más. Sugestões não foram más, não foram ruins. M-A, acento agudo, letra S. Mas. Esse mas aqui, ó. Aqui é a setinha, pronto. Marta gosta do Aldo, mas Aldo não gosta de Marta. Mas não gosta. Sem acento agudo. É porém, igual a porém. Augusto procura ter mais produtos em promoção do que o concorrente. Mais produtos, muitos produtos, ou quantidade. M-A-I-S. Acabei de almoçar, mas continuo com fome. Imagine só, rapaz. Tem gente que é assim, não vou nem falar nome, não. Pra depois dizer que eu tô.
Meu nobre. Acabei de almoçar, mas continuo com fome. Porém, continuo com fome. Daí aquela ideia de contrariedade. F. Sempre é necessário estudar cada vez. Estude ortografia. Canal Gramática Nobre, Ortografia Nobre. Sempre é necessário estudar cada vez mais, muito mais, intensamente, para ter sucesso nas provas. E as provas virão. Meus nobres, grato a vocês. Aula de ortografia nobre, baseada em um site super prof, imagens do YouTube que a gente pesquisou para poder compor as imagens aqui. Meus alunos do Fundamental 2, CMAS Aiquara, sétimo A, sétimo C, oitavo B, e Colégio Ideia, oitavo ano e nono ano. Embora esse conteúdo serve para qualquer pessoa de qualquer série, pré-ENEM também, pré-vestibular e outros mais. Mas foquei em quem? Nos meus alunos do Fundamental 2. Numa próxima aula, vamos ver outros erros de ortografia. Até tem uma dica interessante aqui, né? E as imagens aí pertencem ao Google Imagens. Meus nobres, valeu pela atenção, pela paciência. Um bom final de semana, no caso, uma boa semana. E depois postarei as atividades nos respectivos grupos do WhatsApp e do Telegram. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, curtir, compartilhar e comentar.